Olá, tudo bom, crianças? Sou a professora Verônica, estamos aqui para mais uma aula de matemática para o segundo ano e se liga. E estamos aqui, com Jéssica, nossa intérprete de Libras, nossa parceria diária. E no chat a professora Esté para conversar com vocês. Bom dia, professora Esté. Bom dia, professora Verônica. Bom dia aos estudantes. Estamos aqui bem animados para assistir essa aula. Isso aí, gosto sempre dessa positividade da professora Esté. Vamos lá para a leitura de relógio. A gente ontem conversou um pouquinho sobre marcadores temporais, aliás, instrumentos, né? Medidas de tempo em matemática. Falamos sobre o calendário. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre relógio. Só que a gente vai fazer uma transição. Vocês estão mais acostumados a verem, a conhecerem o relógio de ponteiro ou um outro tipo de relógio? O que seria esse outro tipo de relógio? Se vocês souberem de que outro tipo de relógio eu estou falando, joga lá para a professora Esté no chat, dá um chute, levanta lá uma hipótese lá do que eu estou querendo dizer, para que depois a professora Esté traga aqui para a gente, tá certo? Olha aí, temos aí o QR Code para vocês baixarem o aplicativo do Educa Recife para assistir as nossas aulas, tá certo? Quem está assistindo aí pela televisão pode baixar, apontar o celular aí para esse QR Code e consegue baixar o aplicativo do Educa Recife. A gente está aqui toda manhã na TV Nova Nordeste, canal 22.2. Então, quem agora está assistindo a gente pelo celular, no dia que não conseguir assistir pelo celular, pode ir lá para a televisão e assistir pela TV Nova Nordeste, tá certo? Então, tem várias possibilidades. E se não assistir de manhã no ao vivo, para poder bater aquele papo esperto com a professora Esté, vocês podem também assistir no início da tarde a reprise. Só que a professora Esté não vai estar lá para conversar com vocês, tá certo? Para tirar as dúvidas de vocês. E nós temos também o Educa Recife no YouTube. Vocês podem também assistir todas as aulas que já foram passadas lá no YouTube, tá certo? Combinado? Estão aí as diversas formas para vocês acompanhar as nossas aulas, deixar os recadinhos. Lá no YouTube tem como deixar também, no chat do YouTube. Tem no aplicativo do Educa Recife, tá certo? E qualquer coisa, a professora de vocês também sabem como entrar em contato com a gente, tá certo? Para passar algum recado, para poder passar alguma foto para a gente, que a gente quer ver como é que vocês estão nos acompanhando, como é que vocês estão participando dessas aulas, tá certo? Tempo de estudar, tá certo? Agora a gente vai focar nos nossos estudos. Então é relógio para todo lado, bonequinho com reloginho que eu coloquei ali para enfeitar a nossa aula. Vocês, por algum acaso, já observaram que a gente pode usar certos instrumentos para ajudar a organizar o nosso tempo, o nosso dia? Então, o que a gente vai fazer hoje aqui? Vamos ler as horas cheias, com intervalos de 15 minutos. Olha aqui, é o que a gente vai aprender hoje, tá certo? Aí nós temos aí, vamos comparar os relógios, tanto o digital como o analógico. E aí, professora, o que é digital, o que é analógico? Você sabe? Se sabe, coloca aí no chat para que a professora Esté diga para a gente e os seus coleguinhas também aprendam com você. E você também pode ajudar os coleguinhas a aprenderem, colocando lá o que você sabe no chat, tá certo? E aí, você conhece esse instrumento? Será que você captou a minha mensagem no início? Será que você conseguiu, levantar uma hipótese a respeito? O que você achava do que era? Era essa a imagem que você pensava? Desse instrumento aí de medida de tempo que a gente usa muito para organizar o nosso dia a dia? Você conhece? Mostrador digital? Em quais momentos a gente pode usar esse instrumento na nossa vida? E aí, professora Esté, que momento a gente pode usar? Em quais momentos ele é tão importante para a vida da gente, esse instrumento? Professora Verônica, eu acho que a gente já não consegue conviver sem o relógio. Precisamos do relógio para tudo. Temos horas para ir à escola, tem hora para dormir, hora para fazer atividade,
hora para se alimentar, não é, professora? Isso. Hora de ir ao médico, de chegar ao trabalho, é muita coisa. Hora de pegar o ônibus, não é? Porque se perder já sabe, né, que vai demorar muito tempo na parada esperando o outro. Isso mesmo, professora Esther. Então, esses são os diversos momentos que a gente acaba se preocupando muito em estar olhando o mostrador desse instrumento. Tá olhando, sempre observando as horas passarem para a gente poder não perder nenhum evento do nosso dia que seja muito importante. Um remédio que precisa tomar, a escola que precisa ir, um médico que precisa ir à consulta, tá certo? Então, são diversos os momentos que nós precisamos ficar atentos a esse instrumento. Leitura da hora. E aí, você sabe ler? Eu tenho um aqui, ó, na mesa, um analógico, tá certo? Que vocês estão talvez acostumados mais a encontrarem ele nos ambientes. Quando a gente vai para um hospital, a gente pode encontrar ele na parede. Quando a gente vai para a casa de alguém, a nossa casa, tem lá na parede, geralmente, um desse de ponteiros, que a gente chama de analógico, esses que tem ponteiros, tá certo? Aí já estamos também acostumados, por conta do aparelho celular, a encontrar, a ver a hora de uma forma digital. E geralmente, né, nós temos esse mostrador que vocês estão vendo aí, nosso coleguinha Panda aí está mostrando aí para vocês, tá certo? Vocês sabem ler a hora, tanto com analógico como no mostrador digital? Vocês já arriscam ou ainda tem aquele receio, aquele medo e pergunta para alguém que está do lado? A gente tem que ir exercitando, a gente pode até errar, mas a gente precisa se desafiar, porque só vai aprender, é que nem andar de bicicleta, a gente só vai aprender se tentar. A gente pode até cair, pode até errar, mas é normal, faz parte do processo, tá certo? A gente aprende com os erros da gente também. Às vezes a gente aprende mais quando a gente erra do que quando a gente só acerta, que a gente talvez não reflita tanto a respeito do nosso acerto, tá certo? Então vamos lá, olha aqui, né? Nós temos aqui o ponteiro menor, que é esse que eu estou segurando, esse ponteiro que está na horizontal, está deitadinho, que mostra as horas, tá certo? E nós temos o maior, o ponteiro maior, que é responsável em estar apontando os minutos para a gente, ok? Olha aqui, ó. E é interessante, eu vou comentar rapidamente sobre esse relógio aqui, para depois a gente, de fato, ir para o nosso foco, que é o digital. É interessante esse relógio, por quê? Porque a gente está acostumado a só ver esses números que estão na área azul. Os que estão na área vermelha e esses pintadinhos de amarelos, a gente não tem o hábito de encontrar nos relógios. Então, a gente aprende só olhando de 1 a 12. E de 1 a 12 tem muita coisa aqui que acontece. As 24 horas do dia aqui acontece, tá certo? Aí é interessante por quê? Porque o azul, ele está mostrando as horas iniciais do dia, né? Do novo dia que surge, e o vermelho, ele é a continuação da contagem, porque veja, aí eu tenho aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, que seria o meio-dia, né? Ou seja, a metade do dia já passou, e a gente continua aqui no vermelho a contagem. Depois do 12 vem quem? Vem o 13. Aí eu conto novamente, ó, 13 horas, mas o 13 no relógio ele não aparece, tia, professora ou tia. Então a gente conta o 13 no 1, porque o ponteiro do relógio ele vai continuar girando. Deixa eu separar aqui. Ele vai continuar girando. Depois que ele atingiu o 12, ele vai novamente para o 1. Porque a gente não tem o 13 no mostrador do relógio. Esse daqui é bom para a gente dar aula para vocês, para explicar. Então, o 1 é correspondente ao 13, tá certo? Chegou o meio-dia, a metade do dia, 12 horas, hora do almoço, a gente continua. 13, 14, e o 2 é o que equivale ao 14, né? 15, que é 3.
né? A gente às vezes fala 3 da tarde, mas são 15 horas. 16 horas é o 4, 17, o 5. E assim a gente vai fazendo a correspondência 1 a 1, tá certo? Ó, o 22 já é 10 horas da noite. A gente fala 10 horas da noite, mas são na realidade 22 horas. Já se passaram 22 horas daquele dia. Então, quando vocês estiverem lendo as horas no analógico, quando chegar ao meio-dia ou 12 horas, vocês vão continuar contando 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, zerou, 24 horas, tá certo? E agora a gente vai para o analógico, ok? No analógico nós temos aqui, olha, no mostrador, 2 partes. Mas essas 2 partes aí, ela é separada por um detalhe, um pequeno detalhe, tá certo? Vamos ver aí? Olha aí. Por esses 2 pontos aí, esses 2 pontos separam as 2 partes que esse mostrador aí está querendo nos dizer as horas. Aí nós temos na primeira parte as horas. Então, sempre os números da frente aqui desse mostrador digital vai estar nos apontando a hora que está marcando. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e assim por diante, 10 horas, 22 horas, 23 horas. E, em seguida, nós temos, após os 2 pontos, os números que nos mostram os minutos. Os minutos aqui no analógico é o ponteiro grande, né? E nós temos aqui o amarelo, onde nos mostram os minutos nesse relógio bem educativo, bem didático, que nos ajuda muito a aprender a ler as horas. Então, nós temos aqui, ó, esses tracinhos são os minutinhos, tá certo? E os amarelinhos, que são os números, também aqui estão nos mostrando aqui os minutinhos. No analógico, o ponteiro. No digital, nós temos após os 2 pontos, os minutos, ok? Então, ó, repetindo, na frente, os 2 números da frente, os 2 dígitos da frente, nós temos as horas. E os 2 dígitos de trás, nós temos os minutos, tá certo? Olha aí, vamos para alguns eventos da rotina que a professora Esté havia comentado. Professora Esté, a propósito, como é que está aí o chat? Professora Verônica, está todo mundo aqui bem atento, querendo aprender realmente com esta aula sobre o relógio, sobre a contagem do tempo, não é? Bem interessante, então está todo mundo aqui atento. Ok, ok. Qualquer dúvida, crianças, pode colocar ali para a professora Esté, viu? Levanta um bracinho aí para dizer que está aí no chat, tá certo? Nós temos aqui alguns eventos, professora Esté. E nós vamos registrar o horário de cada um desses eventos na rotina das crianças. Olha aí, a entrada na escola. Eu coloquei ali ó, o registro. 7h30. Eu falei que os 2 pontinhos do mostrador digital, ele separa os minutos ou as horas dos minutos. E o dígito da frente são as horas. Os dígitos de trás são os minutos. Então, eu leio o quê? Na frente, eu leio o número normal, mas eu digo hora. E atrás, eu digo número normal, mas eu digo minuto. São 7h30. O outro evento, recreio. Vamos ler o horário que foi registrado? Na frente, hora. Então, eu leio o número normalmente, 9, mas eu coloco a palavra horas. 9 horas, após os 2 pontos, os minutos. Só que aqui eu não tenho, tá zerado. Posso falar 0 minuto, professora? Pode, não tem problema, mas é desnecessário. Se tá a hora cheia, que é o que a gente chama aqui de hora cheia, porque não tem nenhum quebradinho aqui nos minutos, eu posso simplesmente dizer 9 horas é tranquilo, tá certo, crianças? Nós temos também, olha, a saída. Largaram da escola, correndo para casa para almoçar, que a fome está apertando. Aí, olha, na frente, horas, 11 horas, separando as horas dos minutos, nós temos aqui 40. Eu leio o número normalmente, mas eu chamo de minutos. 11 horas e 40 minutos.
Professora, eu às vezes vejo esses 2 pontinhos aí do mostrador digital piscando. Isso quer dizer alguma coisa? Sim, quer dizer a contagem dos segundos. Sabiam disso? No meu celular, os pontinhos ficam paradinhos, ou seja, ele não está ali contando os segundos, ok? Possa ser que tenha surgido isso na cabecinha de vocês. Já observei que às vezes fica lá piscando os 2 pontinhos, professora. Aí tá aí a curiosidade para vocês. O reforço da tarde, porque tem que estudar. Não adianta ir para a escola de manhã e não estudar em casa. Seja em casa com o irmãozinho ou com a mamãe, ou ir para um reforço. Então tem que ter horário para tudo. Na vida tem que ter tudo organizadinho. Aí nós temos... Antes dos 2 pontinhos, 15, eu leio normalmente, veja que a hora que ela está cheia. Por quê? Não tem nenhum quebradinho aqui, ó, após os 2 pontinhos que a gente chama de minutos. Então, são 15 horas, porque a parte da frente eu chamo de hora, não é isso? Vamos lá? Olha aí, se vocês apontarem o celular para esse QR Code, vocês vão conseguir aí jogar. Vamos bem rapidinho jogar, professora Esther. Simbora jogar. A aula sem jogo não tem graça, professora Verônica. Então, a gente vai aproveitar agora para animar essa aula com esse joguinho e com a participação dos nossos estudantes, que estão todos atentos aqui, mas precisam também dar um alô respondendo aqui, ajudando a professora Esther. Vamos embora. Simbora. Professora Esther, aí nesse mostrador digital, nesse relógio aí digital, nós temos a opção A ou a opção B. Lembrando que os 2 pontinhos ali, professora Esther, está separando as horas dos minutos. Qual seria a opção correta na leitura dessas horas? Que horas são? 4 horas e 25 minutos. A opção é a letra B, criança. Perfeito. Só mais uma para dar uma aquecidinha que eles vão jogar em casa. E aí, professora Esther, lembrando que os 2 pontinhos separam horas de minutos. Como é que eu leio esse mostrador, a hora que ele está aí apontando? 5 horas e 6 minutos, professora Verônica. Perfeito, professora Esther. E aí, professora Esther, qual outra dica a senhora pode dar para a leitura das horas para os nossos estudantes? Observar também o relógio analógico, não é? Porque o digital é mais fácil, mas o analógico a gente sempre tem alguma dificuldade. E contar com a mamãe, pedir para a mamãe fazer essa contagem de 5 em 5 minutos, aprender as horas fechadas e depois os minutos. Perfeito, professora Esther. Vamos ler aqui bem rapidinho, por extenso, as horas. Olha aqui, ó, 12 horas, hora cheia, 9 horas e 15 minutos, 10 horas e 30 minutos e 6 horas, hora cheia novamente. Vamos para a revisãozinha. Nós vimos aqui rapidamente uma revisão sobre o relógio analógico, mas também nós estudamos hoje um pouquinho, demos um pontapé inicial no mostrador digital, tá certo? Então aprendemos a ler as horas um pouquinho, a gente vai exercitar mais, podem jogar aquele joguinho que vocês vão precisar exercitar e registrar no caderno os eventos que vocês têm e as horas que cada evento vocês precisam respeitar o horário de chegada nos eventos, né? Então, anota lá no caderno. Eu tenho esse compromisso e a horinha do lado, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.